E a página que eu escolhi, como o seu tema era sobre caridade, eu escolhi uma página do livro Fonte Viva, que é pelo Espírito de Emmanuel, é a lição 60, chama Esmola. E aí começa assim, Jesus disse, né? Está em Lucas capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós o que temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, não se dispõe a servir direto, não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, eu achei que cabia muito bem essa página com o que eu acho que você vai falar hoje. Por isso que eu escolhi essa página. Então, agora que a gente já tem Sim, sempre boa, né? oportuno. Eu ia até entrar em contato com você para ver se você queria que eu fizesse alguma leitura antes, mas acabou que não deu, aí eu escolhi por minha conta. Mas agora, então, que a gente Tá ótimo. serenou um pouco os nossos corações, a gente já começou a se ambientar. Quem quiser pode fechar os olhos, porque neste momento queremos rogar ao Pai, à espiritualidade amiga, Jesus, nosso irmão, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos em nossos lares, em segurança, para estudar mais um pouco sobre o Evangelho que há 2000 anos o nosso querido irmão veio nos trazer.
Te pedimos, Mestre Jesus, que esteja conosco nesta noite. E para que o estudo que nosso irmão Saraiva, com tanto carinho, preparou para nós, possa nos atingir e mexer com os nossos corações, de forma a contribuir de alguma maneira para as nossas vidas. Que possamos, com essa paz, começar o estudo da noite de hoje, na certeza de que sairemos daqui hoje melhores do que aqui chegamos. Que a espiritualidade envolva o nosso irmão para que ele possa passar todos os ensinamentos dele para nós de forma clara e de forma prazerosa. Te pedimos então, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje a gente está aqui assim com mais uma palestra pública, né, do Suave Caminho. E o tema hoje do nosso estudo vai ser No Momento da Caridade. E quem está trazendo essa palestra para a gente, eu acho que a maioria das pessoas já conhece, o nosso irmão Saraiva Júnior. Ele é do Grupo Espírita Pedro de Macaé. Então, Saraiva, a gente vai ter 40 minutos. E eu te aviso quando tiver faltando uns minutinhos, tá? E se eu precisar falar com você em algum momento, eu levanto o dedo para eu não te atrapalhar. Tá bom? Bom estudo para nós. Tudo bem, obrigado, querida. Para todos. Gente, então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, agora de maneira virtual, no Suave Caminho. Uma casa que eu tenho muito prazer de voltar, de fazer estudos, de ouvir os estudos. É uma casa espírita que nos congrega em torno daquilo que realmente importa. A palavra do Cristo, os ensinamentos morais de Jesus e a transformação moral que todos nós estamos debruçados desde algum tempo, mas sobretudo agora com a doutrina espírita, querendo avançar e alcançar novos patamares. Então, é realmente uma grande oportunidade, uma bênção para mim de trabalho, de reflexão, de estudo, poder estar aqui refletindo com vocês o tema. Bem, a única correção que não tem muita importância para mim, porque eu sou vinculado à Casa Espírita Vicente de Paulo, em Macaé. Mas o Grupo Pedro Mas o Grupo Pedro, não se preocupe, porque o Grupo Pedro é um irmão siamês do Vicente de Paulo. Então nós nos sentimos do movimento espírita. Mas é porque lá no cartaz está JEP. E por isso que eu falei que era o Grupo Espírita Pedro. Desculpa, então corrigindo, ele é do Vicente de Paulo. Mas não tem nada a corrigir, porque eu me sinto pertencente ao movimento espírita, então nós somos de todas as casas. De todas não as tenho casas. Essa... Na verdade, nós nem precisamos ser de nenhuma casa específica, né? Nós somos os divulgadores do Evangelho. Exatamente. Então, gente, o nosso estudo hoje vai girar em torno da caridade. Nós vamos trazer alguns pontos interessantes. Está no Evangelho do Cristo, que está no Novo Testamento, está nas obras básicas e está também no nosso dia a dia, na nossa vida. Todos nós temos aqui exemplos e oportunidades de fazermos e de sermos caridosos em algum momento. Em determinada circunstância também alguém foi caridoso conosco durante a nossa trajetória. Ou nessa vida, ou em outra vida, mas a caridade sempre está em contato com aqueles que precisam. Então, se nós formos nesse momento buscar os elementos que irão nortear a nossa fala, nós vamos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec intitula o capítulo como Fora da Caridade não há salvação. E ele discorre muito bem no capítulo a respeito dos dogmas da Igreja Antiga, das máximas oferecidas então pelo Espiritismo, e tenta construir toda uma lógica, tenta construir todo um caminho
paramentado pelos ensinos morais do Cristo, retirando dos escombros da história religiosa aquilo tudo que colocamos em cima, que os homens colocaram em cima do verdadeiro conceito de caridade, do verdadeiro formato oferecido pelo Cristo do que é caridade. Porque em algum momento a humanidade se desvia, mas não por crueldade e muito por ingenuidade. Porque o homem em si traz consigo elementos ainda muito arraigados no passado, ainda muito presos ao homem velho, ao homem que precisa de uma transformação moral muito além daquilo que nossos olhos podem imaginar ou que podem desvendar. Então, em determinado momento, eu queria avançar no capítulo e até o item 10, quando o apóstolo Paulo nos oferece uma grande reflexão sobre a caridade. E ele então trabalha o tema: fora da caridade não há salvação. E ele começa assim: meus filhinhos, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, encerra-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque embaixo desse estandarte os homens poderão viver em paz. E nos céus, porque praticando a caridade acharão graças diante do Senhor. Então a caridade percorre junto a nós a toda a nossa trajetória. Aqui na terra, praticando, nos envolvendo, nos debruçando sobre elas e, sobretudo, atingindo os cumes do exercício da caridade do nosso dia a dia, nos diz o apóstolo Paulo que viveremos em paz embaixo desse estandarte. E nos céus, porque após termos praticado ela aqui na terra, e como nos diz o Chico, a caridade é um exercício espiritual. Então, praticando o bem, aqui na terra, nós movimentamos as forças da alma. Então, fazendo esse exercício, que embora nós estejamos em quarentena, alguns estejam em quarentena, e outros ainda não precisam ou precisam estar em movimento diário porque exercem trabalhos essenciais na sociedade, que não estejam em quarentena, mas ainda que nós estejamos em quarentena, o exercício da caridade requer sempre que nós nos debrucemos sobre a alma, sobre o que há de melhor interiormente dentro de nós. Porque para fazer a caridade, para sermos caridosos, nós não precisamos estar propriamente dito na rua, andando em algum lugar. Se faz caridade aonde quer que nós estejamos, porque a caridade é feita primeiramente para nós mesmos. Ser caridoso consigo mesmo é nos alimentarmos de boas energias, vibrações e ensinamentos para entendermos que o nosso curso espiritual, o nosso curso sensorial, o nosso curso de vida, ele se alinha melhor cada vez que nós nos tornamos pessoas melhores. Ele se alinha melhor às leis divinas cada vez que tornamos-nos pessoas melhores. Isso é ser caridoso com nós mesmos. É entendermos que, embora as nossas dificuldades, embora as nossas imperfeições, embora as nossas complicações interiores de emoção, ou no campo espiritual, ou no campo da inteligência, tudo isso, ainda que seja desafios para a nossa alma no dia a dia, eles nos exigem força, nos exigem capacidade íntima de sobrepor as dificuldades com muita esperança, com muito trabalho, com muito empenho para que nós nos melhoremos pouco a pouco. Então, esse exercício, ele é facultado a cada um de nós. Nós podemos estar no exercício da caridade em todos os lugares, em todos os dias. E se nós abrirmos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 15, nós vamos observar que o Kardec nos apresenta duas passagens de Jesus muito interessantes. E eu quero aqui trabalhar a primeira, quando o Kardec fala e coloca aqui no texto a passagem que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37,
a parábola do bom samaritano. Então Jesus, inquirido por alguns doutores da lei, alguns fariseus, alguns escribas que estavam com ele ali, em meio à multidão, tentando colocar uma pegadinha, tentando fazer com que Jesus se colocasse contra o governo de César, se colocasse contra o Sinédrio, se colocasse contra a população, aqueles homens armaram uma cilada para Jesus, mas se tratando de Jesus, ele já antecipara-se a tudo aquilo que os homens oferecem como desfiladeiros, espinhadeiros, caminhos tortuosos aqui na terra. Então Jesus respondeu aos fariseus, mas ato contínuo. O fariseu pergunta a Jesus: quem era o seu próximo? Quem era aquele em que os homens daquela época deveriam se dedicar para fazer o bem, esperando talvez consolações do porvir, mas sobretudo consolações ainda naquela vida? Então Jesus, saindo da pegadinha dos fariseus, oferece uma reflexão que, no mínimo, é entusiasmante para cada um de nós, e foi muito difícil ouvir essa parábola, sobretudo aqueles homens que tinham o poder de articular palavras, de articular as escrituras em favor próprio. Então Jesus começa no capítulo 10 de Lucas, do versículo 30, contando a história do samaritano. E ele diz assim: prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado, espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, passou pelo outro lado. Certo samaritano, em viagem, veio até ele. Ao vê-lo, compadeceu-se, e, aproximando, atuou os ferimentos dele, derramando óleo e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 te parece tornar próximo do outro, que caiu na estrada diante dos assaltantes? E ele disse, o fariseu, o escriba, o que praticou misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Aqui está um grande ensinamento para todos nós, aqui está um grande ensinamento cristão, que poderia ser traduzido como um dos maiores ensinos de Jesus em torno da caridade, em torno da beneficência, em torno daquilo que nós somos capazes de fazer ao próximo. Mas existem algumas simbologias nessa passagem que é preciso que a gente possa contextualizar para entender melhor a passagem. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus nos apresenta, ele tem um significado que carece de entendimento de cada um de nós, de tudo aquilo que vivia naquele instante, de tudo aquilo que acontecia naquele momento. Então as palavras de Jesus não ficam circunscritas apenas à sua época. Elas ganham simbologias enormes, eternas, de acordo com a capacidade que nós tenhamos de refletir sobre elas. Então vejamos aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade prometida, era o templo amplo, o templo mais próximo que acreditava os israelitas que viviam em Jerusalém, que era o templo mais próximo de Deus. Era em cima de um monte que aproximava-se muito de Deus. E Jericó era uma cidade abaixo de Jerusalém, aproximadamente 1.040 metros abaixo de Jerusalém, 270 metros abaixo do nível do mar. Então, numa distância de mais ou menos 27 quilômetros, os homens desciam de Jerusalém
a cidade iluminada, a cidade dos fariseus, a cidade dos doutores da lei, a cidade onde César implantava seu governo, e descia até Jericó, uma cidade menor, embora fosse a cidade mais antiga da região. Aqueles homens desciam, então era como se eles estivessem saindo da luz, caminhando para uma vibração menos afável, uma vibração um pouco mais tormentosa. E dizem-nos os historiadores da época que a estrada de Jerusalém a Jericó era conhecida como a Estrada Sangrenta, ou o Vale do Sangue, porque naquele momento todos os homens que percorriam aquelas estradas ou eram assaltados, ou eram agredidos, e alguns iam até a morte. Porque, conta-nos os historiadores também, e isso agora é um detalhe, que naquela época Herodes demitiu 40 mil trabalhadores da época, e muitos daqueles homens procuraram alguns locais para se instalar. E alguns saqueadores, assaltantes e homens que de vida não muito proba se instalaram nessa passagem entre Jerusalém e Jericó para que pudesse saquear os fariseus que andavam de Jerusalém até Jericó, ou até mesmo os publicanos, os mercadores, enfim, todos aqueles que faziam o comércio entre Jericó e Jerusalém, porque Jericó é uma cidade próspera, muito grande na época, com muitos habitantes, com muitos empresários. Então, no meio do caminho existia esse confronto. E, naturalmente, Jesus coloca o fariseu, o levita e o samaritano em xeque naquele momento. Porque no momento da caridade, no momento em que o outro mais precisa, se nós pensarmos muito, se nós fizermos muito, criarmos muitas alegorias e criarmos muitas burocracias para atender aquele que precisa, a caridade chega tarde, ou talvez nem chegue. Então, o momento da caridade é o momento em que eu, você, o fariseu, o levita ou o samaritano se coloca diante da oportunidade de ajuda àquele que realmente precisa. Portanto, o fariseu, o doutor da lei, que tinha conhecimento das Escrituras e sabia que aquele momento era propício para que ele pudesse exercer a caridade, não o fez. Porque naquela época existia uma lei, uma orientação que dizia que todo homem, isso em Jerusalém, que todo homem que estivesse morto naquele momento, nenhum homem religioso, nenhum homem próspero daquela época poderia tocar no corpo, porque ele ficaria impuro, o homem que tocou ficaria impuro durante algum tempo. Então, essa passagem, ela remete alguns desafios a cada um de nós. Porque assim como os homens de Jerusalém, assim como os homens de Jericó, quantos de nós somos ainda criaturas, espiritualmente falando, colocados como homens de Jerusalém e homens de Jericó, nesse caminho entre uma cidade e outra, tentando exercer aquilo que nós aprendemos. Muitos de nós ainda com posturas farisaicas ou posturas levitas, não ajudamos aqueles que estão ao caminho por conta da burocracia do momento, por conta da pressa que nos encontramos, por conta dos afazeres que nos são chamados à urgência, e aqueles que estão no caminho, muitas vezes sofrendo, com fome, com frio, com dor, à beira da morte, poucos são vistos, porque os nossos olhares ainda estão muito influenciados por uma cultura antiga, a cultura de primeiro acudir aqueles que estão à nossa frente imediatamente, aqueles que nos dão ordem, aqueles que nos oferecem, por exemplo, a oportunidade de sustentação da vida, em detrimento daqueles que estão no caminho, às vezes passando fome, às vezes passando dificuldades e esperando a ajuda que possa chegar de algum lugar. Então, o samaritano naquela época, apresentado por Jesus, é uma postura espiritual que ele oferece para cada um de nós
que esteja no caminho. Porque o samaritano também tinha seus afazeres. No entanto, ele parou, desceu do seu veículo, que naquela época era um animal, um quadrúpede, desceu do seu veículo e atendeu aquele que estava em necessidade. Mas muito mais do que isso, ele utilizou daquilo que estava à sua disposição, aquilo que estava à sua disposição como o óleo e o vinho, que eram provimentos para a sua viagem, e cuidou da ferida daquele homem. Tirou daquilo que ele necessitava, tirou daquilo que estava com ele na viagem para atender aquele que estava passando maiores dificuldades. Pode falar. Eu acho, Saraiva, que é o momento em que a gente para de pensar na gente. O que ele fez? Ele poderia estar atrasado na viagem, então a gente muitas vezes fala, não posso parar agora, viu alguém caído, não posso parar que eu vou chegar atrasado no meu compromisso. Então, é o momento em que a gente para de pensar na gente para pensar em prol do outro, né? Então, esse samaritano tirou, porque ele precisava conseguir viagem, então ele deixou o que ele tinha com o irmão, ele não pensou nele, ele falou, eu posso ficar sem isso por um momento. Então, é a questão da gente parar de ser egoísta, né? A gente conseguir olhar o outro e deixar de ser egoísta. Não vou te atrapalhar mais, não. Continua, segue seu raciocínio. Não, não, não atrapalhou, não, ajudou ainda mais. Obrigado não pela interferência, mas pela ajuda. É muito bom quando a gente pode dividir essas reflexões. Até porque a proposta daqui é um estudo mesmo, né? Não é uma palestra propriamente dita. A gente pode então fazer essas. Você pode ficar muito à vontade. E as pessoas que assim também se sentirem à vontade, quiserem comentar, a gente pode ler aqui também. Aí que às vezes assim, você não consegue prestar atenção, porque eu, quando estou falando, eu não consigo ficar lendo muito, não. Mas eu posso ler depois para você, se alguém tiver alguma pergunta, pode comentar que a gente tem um tempinho depois e a gente faz as colocações aí. Sem problema nenhum. Então, essa história nos faz relembrar, por exemplo, outra história que aconteceu na época dos czares na antiga Moscou. Então, conta-nos a história, é uma lenda, é uma história muito bonita, que diz que no momento em que em Moscou existia uma grande celebração para falar sobre um homem que contemplava o místico, que contemplava o ser etéreo. Então formaram ali, os artistas da época, um grande teatro para homenagear e louvar essa divindade que ajuda homens e mulheres a serem pessoas melhores. Então, depois do teatro, ao acabar o teatro, as mulheres e os homens da corte começaram a descer e ir para suas casas. Só que no caminho, na saída do teatro, duas mulheres da corte olharam um mendigo que estava passando frio no inverno severo de Moscou. Uma delas aproximou-se do mendigo, tirou o seu casaco de pele e quando ia cobrir o mendigo com o seu casaco, a amiga falou assim, calma, não faz isso. Você vai acabar com o seu casaco de pele nesse momento e ele não vai dar nem valor àquilo que você está oferecendo. Faz o seguinte, vamos para casa e amanhã você manda um dos seus funcionários trazer vários casacos, vários cobertores e matar o frio desse companheiro que está aí. Então a mulher, muito naquele momento tomada pelo imediatismo, também pensou, vou perder um casaco de pele e eu não vou resolver o problema dele, vamos para casa. Foram para casa, tomaram um chá quente, depois foram deitar na cama, quentinha, confortável, e no outro dia, aquela senhora acordou da história, chamou o seu servo e pediu para todos até aquele homem. Quando o servo, o empregado dela, chegou até o local, ele observou que a polícia de Moscou estava presente e recolhendo o corpo que havia desencarnado durante a noite. Então, depois ela tomada de profundo rancor, de profundo arrependimento, ficou anos a fio com a imagem daquele homem ali na sua mente e pensando que o que ela poderia ter feito naquela noite para salvar a vida daquele homem. Então, o momento da caridade requer de cada um de nós proatividade. É preciso escolher
ajudar alguém e abrir mão de outras coisas. Porque todas as vezes que a gente escolhe ajudar alguém, todas as vezes que a gente escolhe ser caridoso com alguém, nós estamos enviando uma mensagem para o universo, dizendo para o universo que nós abrimos mão das nossas particularidades, que nós naquele momento abrimos mão daquilo que é importante para a gente para ajudar uma outra pessoa. E ainda que a gente não faça, porque existe também a seguinte forma disso acontecer, formato. Existem também as pessoas que praticam a caridade, mas verdadeiramente não estão tocados pela caridade. Então eles estão muito mais preocupados com a imagem, com o fundo, do que propriamente com o problema. Mas existem as pessoas que são tocadas realmente pelo problema. A intenção nessa hora é verdadeira. Então, muito mais do que praticar a caridade, é estar bem intencionado diante dela. Porque um bom ato, uma boa postura diante de um momento difícil, intimamente falando, é muito mais grandioso do que o ato em si. Porque você demonstra a si mesmo que já existe alguma coisa que te tocou, alguma coisa que te modificou. Talvez para alguns seja Jesus falando dentro de você. Talvez para alguns seja aquele momento que Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Talvez para alguns seja aquele momento em que Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Porque quando nós mergulhamos nessa esfera, nessas vibrações de caridade, nós entramos numa grande teia de vibrações, de harmonia, que faz com que todo o planeta entre numa vibração de generosidade, de coletividade, de olhar caridoso. E aí, uma vez adentrando nessa pleiade de amigos e amigas que se dedicam à caridade, nós começamos a modificar os nossos olhares e os nossos comportamentos dia a dia. Porque, ainda que... Aí um amigo meu falou, uma vez, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Saraiva, mas eu acredito que ainda que nós façamos aquilo, uma caridade, ofereçamos uma ajuda, ainda que com segundas intenções de ser beneficiado muito mais do que o outro, ainda é melhor do que não fazer. Eu concordo. Ainda é melhor fazer uma caridade que verdadeiramente você não esteja tocado a fazer e a mostrar muito mais aos outros um verniz social do que uma transformação íntima, do que não fazê-la. Mas verdadeiramente, a caridade ela não pode estar destituída de amor, de fraternidade, de reciprocidade. Aí sim, essa verdadeira caridade começa a aparecer. Você queria falar? Que quando a gente ainda não tem a caridade instalada em nós, a gente precisa exercitar a caridade, mesmo que seja em forma de obrigação. Não, hoje eu vou tentar fazer a caridade para alguém, hoje eu vou fazer alguma coisa de boa. Mesmo que isso seja, a princípio, um exercício, eu estou trabalhando em mim praticar a caridade. Porque um dia isso vai estar intrínseco na gente e a gente vai fazer sem nem perceber. Mas para começar, eu acho que, mesmo que seja assim, um exercício, a gente coloca na nossa cabeça, vai ser um exercício, que depois isso vai virando tão natural que vai pertencendo a gente e a gente vê, já faz parte da gente. Aí a todo instante a gente já está com esse olhar de caridade, né, para com o nosso próximo. É verdade. Sabe que tem uma citação de, se eu não me engano, de Santo Agostinho, que fala assim, aquele que tem caridade no coração sempre tem alguma coisa para dar. Então, às vezes também as pessoas pensam assim, mas eu não tenho nada para dar, como é que eu vou ser caridoso com alguém? Mas a caridade, ela independe da quantidade de bens materiais que você tenha. A caridade, ela está muito mais ligada aos conceitos espirituais, aos formatos da intimidade de cada um, do que propriamente daquilo que a gente tem a oferecer a alguém.
Todo mundo tem alguma coisa para Uma oferecer, não é palavra verdade? amiga, um Todo mundo tem sorriso, uma né? palavra Um amiga. conselho. Isso é a verdadeira caridade. Nem sempre é o alimento, né? A roupa, um produto de limpeza, de higiene. Até na página inicial fala aqui, né? O que temos de próprios para dar, né? O que a gente está tirando da gente é um conselho, é um ouvido, né? É um tempo que a gente está dedicando a alguém. Essa é a verdadeira caridade, né? Sim, é verdade. Né? Existem dons dentro de nós que Deus nos ofereceu e que nós construímos também, que é uma construção dividida, né? Nós empenhamos o nosso esforço para construir em nossa intimidade os nossos dons, as nossas possibilidades de alavancar o progresso do espírito, mas existe também em nós um, um investimento de Deus nesses dons, nessas capacidades que nós temos de sermos bondosos e caridosos com as outras pessoas. Porque em determinado momento também precisaremos da caridade dos outros. Então, assim, é uma troca, é uma via de mão dupla. Em alguns momentos da vida nós estamos mais tranquilos, mas a experiência da vida nos mostra a todos os dias, e sobretudo o momento que nós estamos vivendo agora, que nós somos todos devedores uns dos outros. Nós somos todos, deveríamos pelo menos ser todos compromissados uns com os outros, porque em algum momento da existência nós vamos precisar uns dos outros. Tem uma. E aqui, já para finalizar, eu acho que a gente já A está gente quase na ainda hora, tem, né? como a gente começou 7h10, você sempre tem mais 10 minutinhos. Nossa, então isso é um. Tá ótimo, 10 minutos dá. Eu tenho aqui um texto do Emmanuel que é excepcional e serve muito para esse momento. O texto está no livro Coragem, Autores Diversos, pelo Chico, mas quem assina é o Emmanuel, essa mensagem. É a mensagem número 9 e está escrito assim: na hora da caridade. Na hora da caridade. Eu queria retirar aqui retirar do texto, pensar duas partes dele. Quando ele fala assim: na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considere igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Ou seja, confronta as oportunidades que você teve com as dele. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto desde cedo, escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombra, sob a hipnose da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio da retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos no chofre, nos processos obsessivos que os impeliram a revaladouros fatais? Ele está dizendo aqui que no momento da caridade nós não podemos exigir do outro que vejam a vida com os nossos prismas. Nós não devemos criticar o outro diante das dificuldades que eles apresentam, porque nós não sabemos, não entendemos o porquê eles chegaram naqueles instantes de suas vidas. A caridade material, a caridade intelectual, a caridade afetiva, todas elas devem ser oferecidas sem esperar retorno. Deve ser oferecida sem dar o pão em uma mão e o fel na outra. Porque às vezes a caridade é dada com uma mão, mas na outra a crítica vai junto. Eu lembro de uma palestra que o Vinícius Lara fez, um amigo nosso, excelente orador espírita, grande cristão. O Vinícius uma vez fez uma palestra que contou que ele estava na rua e como ele tem uma sensibilidade muito aflorada, ele percebe o seu guia espiritual em alguns momentos.
Ele estava na rua e um companheiro, um mendigo, chegou até ele e pediu dinheiro. Pediu dinheiro, ele estava com um bafo de bebida alcoólica. Então o Vinícius, observando aquilo, falou: não vou te dar dinheiro. Se eu te der o dinheiro, você vai beber. E ele falou: eu vou beber mesmo. Então ele deu as costas e foi embora. Mais à frente, o seu guia espiritual apareceu e falou: por que você não ajudou aquele companheiro? Ele falou: porque ele ia beber. Aí o companheiro falou assim: olha, mas ele te pediu dinheiro, não foi conselho. Ele está precisando daquilo, você não tem que fazer juízo de valor do que ele vai fazer ou não. Você sabe se ele ia comprar realmente uma bebida ou naquele momento ele foi tão irônico e tão fugaz o quanto você? Porque você também foi cruel com ele. Você fez um juízo de valor e naquele instante imaginou que ele fosse cometer um outro impropério contra a sua própria vida. A gente ainda faz muito assim, o julgamento para quem eu vou fazer a caridade. Não vou ajudar aquele negro. Olha lá, aquele homem novo, com 5 filhos dentro de casa, por que não vai capinar? Fica lá pedindo as coisas. Não, esse tá jovem, tá com saúde, podia estar trabalhando, aí a gente não ajuda aquele. Aquele ali, coitado, tá doentinho, tá sem uma... então aquele ali eu vou ajudar. Então a gente ainda escolhe para quem a gente vai fazer a caridade, né? A gente está muito ainda imaturo, né? Então a gente tem que tentar desprender isso da gente. A gente vai fazer a caridade independente do que a pessoa é, independente do que eu estou julgando, porque naquele momento ele está precisando. Ele não gosta de trabalhar, o problema é dele. Mas eu posso ajudar de alguma forma, então eu vou fazer. Então a gente tem que tentar tirar isso da gente, porque isso às vezes incomoda muita gente. Como que eu trabalho duro, acordo cedo e vou ajudar aquele ali que não quer fazer nada? Então a gente ainda traz muito isso com a gente, né? Essa imperfeição, né? Exatamente. Isso. A gente oferece o pão com a mão e na outra o fel. É o fel da crítica. É o fel da incompreensão, é o fel da falta de sensibilidade com a dor do outro. Porque por trás de uma dificuldade existe um histórico. Eu lembro uma vez, quando eu morava em Recife, que tinha um senhor que passava na nossa rua e que todo mundo chamava ele de cachaça. Porque ele bebia muito, ele era um homem alcoólatra e que naturalmente estava entregue à doença do alcoolismo, à dificuldade do alcoolismo. Então, em determinado momento, a gente ainda muito jovem, ali com 13, 14 anos, a gente estava vindo da escola e ele estava sentado, passando mal na esquina. E naquele dia, então, a gente parou para ver o que ele estava precisando, se queria alguma coisa. Ele estava passando mal porque ele estava relembrando os momentos felizes que ele passou na vida. E ele chorava copiosamente naquele momento. Então, ele pediu naquele instante ali, um papel e uma caneta. E aí a gente tinha aquilo com facilidade, que estava vindo da escola, nós demos um papel e uma caneta para ele, e aí ele pediu uma conta matemática de um dos nossos livros, e a gente ofereceu uma conta matemática. Então ele pegou aquela conta e fez com perfeição. Com perfeição, a letra estava um garrancho. Ele não conseguia segurar as mãos porque tremiam por conta do álcool. Então, mas ele fez aquela conta perfeitamente. E no final da conta, ele mostrou para a gente, perguntou se estava certo. A gente nem sabia se estava certo, porque então todo mundo ainda estudante. Ele falou: meus amigos, eu era um professor de matemática. Eu tinha família, esposa, tinha filhos, tinha tudo. Eu botei tudo a perder por uma dificuldade emocional que eu carrego até hoje, que eu não tenho coragem de dizer aqui para vocês. Mas eu quero que vocês saibam, eu fui professor e hoje eu me envergonho de estar aqui nessa condição, querendo fazer alguma coisa pela minha vida e meus familiares, mas sem conseguir. E eu só peço a vocês um pouco nesse momento. Não é nem ajuda material, mas é ajuda emocional para poder sair disso aqui. Então a gente ficou com ele, conversamos, a gente trocou ideia, demos boas risadas com ele. Depois ele foi embora, nunca mais ouvi. Não sei se aquilo serviu para ele, mas para mim foi um grande aprendizado. E aí eu finalizo com o mesmo texto do Emmanuel, no finalzinho, que ele fala assim: na hora da caridade,
ou no momento da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Então, no momento da caridade, na hora da caridade, é preciso emudecer, porque o que deve falar mais alto é o sentimento, porque o que deve estar mais evidente é Jesus, porque o que deve transparecer naquele momento é a divindade que existe dentro de nós, que nós carregamos aqui dentro, como portadores do DNA divino, como portadores da luz, do sal do mundo, como portadores do Evangelho do Cristo vivo aqui na terra. É preciso emudecer, dar o pão sem fazer a crítica, dar o alimento sem fazer a crítica, porque nos disse o Cristo, um dia, em um dos seus ensinamentos: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Deixa eu abrir aqui que é melhor. Fui estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Tive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes até mim. É nesse momento em que a caridade que fazemos ao outro é feita ao Cristo. Porque tudo aquilo que for feito, portas adentro do coração, em nossa intimidade, para o outro, é verdadeiramente ao Cristo que estamos fazendo. Então, esse é o momento da caridade, emudecer para que o Cristo e as obras de Deus cresçam e apareçam diante desse mundo tão injusto e ainda tão difícil de caminhar. Mas um dia, com a ajuda da caridade dos homens de bem aqui na Terra, nós seremos então libertos da matéria e seremos ainda mais irmãos diante do amor de Deus aqui Com certeza. E a Márcia Saraiva colocou assim: se conseguimos não deixar o egoísmo ser o sentimento mais forte, fica mais fácil praticar a caridade. Agradeço muito a Jesus por conviver com tantas pessoas caridosas em palavras, atos e matéria. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente deixa o egoísmo de lado, a gente consegue ser caridoso, né? Para com o nosso próximo. E quando a gente faz uma caridade, a gente sabe que o outro está sendo beneficiado. Mas a sensação é tão prazerosa para quem faz, né? Para a gente, quando a gente está fazendo, que a gente parece que recebe em dobro aquilo que a gente fez, né? Para com o nosso irmão. Saraiva, eu vou pedir para você, aperta aí onde está escrito ao vivo, e ver quanto tempo a gente já tem. Porque no meu relógio aqui a gente tem um tempinho ainda. Aí vai te aparecer o... Nós temos 54 então a gente minutos. Tem um tempinho aí para você fazer a prece. Então, a gente queria muito te agradecer por essa noite. Foi maravilhoso essa sua exposição. A gente conseguiu compreender bastante, que a gente possa realmente internalizar esse sentimento da caridade, né? Que a gente possa, como a nossa irmã Márcia ele falou, despir o egoísmo de nós, para que a gente consiga enxergar o nosso irmão com os olhos mais caridosos, né? Com os olhos de ver, com os ouvidos de ouvir. Então, muito obrigada, foi maravilhoso. Então, a gente queria que você fizesse a nossa prece de encerramento, para ir, quando acabar aqui, todo mundo está convidado para ir lá para o nosso Evangelho Online com o Sérgio, que começa às 20 horas. Então, gente, eu que agradeço ao convite do Suave Caminho, sempre uma honra poder falar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora, pacientemente, caridosamente nos ouvindo, porque não é fácil ficar sentado ouvindo, ainda que virtualmente, uma palestra de quase 1 hora. Então, a gente agradece muito. Até a próxima. Jesus abençoe. Se você puder agora, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, por esses momentos que estamos aqui entre irmãos. Pedimos, Senhor, que enobreça cada vez mais os nossos corações, nossos sentimentos,
que envolva cada vez mais nossas vidas nessas vibrações de amor, de caridade que devemos ter em relação ao outro, que possamos nos apropriar dos elementos básicos da doutrina espírita, que nos ensinam ou nos encaminham para uma transformação íntima, para uma transformação ladeados pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, por todos os sentimentos que enobrecem o homem. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos aqui de estudar em conjunto, de fazermos aqui os nossos ensaios intelectuais, mas que não fiquemos só nisso, que arregacemos as mangas, coloquemos as mãos na charrua e que possamos então trabalhar a lavoura, o campo fértil na vida, para que a caridade seja cada vez mais o símbolo de amor, o símbolo de positividade, o símbolo que representa o Evangelho vivo aqui na Terra. Que possamos agora ir para os nossos lares, voltar às nossas atividades com o coração desperto, com nossas almas envolvidas pelas energias amorosas do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Que essa semana que se inicia possa ser uma semana abençoada para todos, uma semana de paz, uma semana de bastante serenidade. Que possamos trabalhar em nós, então, vamos começar a trabalhar em nós a caridade. Saraiva, eu vou te pedir para quando a gente encerrar, vai perguntar se você quer gravar. Você põe aí para gravar, porque eu não sei se, como eu sou sua convidada hoje, se eu vou conseguir aqui gravar. E aí depois, se a gente precisar, a gente pega com você para colocar no YouTube e disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Pode. Então, boa noite para todo mundo. Tá bom, Saraiva, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço. Fica com Deus.